Bem-vindos a mais um episódio do nosso RegeneraCast. Nessa terceira temporada, nós temos trazido aqui convidados que falam de assuntos relacionados à odontologia, mas não necessariamente dentistas. Hoje, por exemplo, nós temos a presença do Giovanni Moura, que é nutricionista. Por favor, Giovanni, se apresenta para o pessoal. Tá bom. Oi, gente, tudo bom? Sou Giovanni Moura, nutricionista. Minha especialidade é emagrecimento e obesidade. E estou muito feliz de poder estar aqui com você. Muito obrigada. Giovanni vai falar com a gente sobre probióticos. Se você tiver alguma dúvida, não sabe como usar, não sabe como prescrever, deixa aqui nos comentários que o Giovanni vai responder para vocês. Giovanni, o que a gente tem, que a doença periodontal é uma doença multifatorial. E o fator de risco para a doença periodontal é a presença de placa bacteriana. Então ocorre uma desbiose bucal. Você pode conversar um pouquinho comigo, explicar para quem está nos assistindo como é que essa desbiose na boca consegue ser observada também no intestino? Muito legal. O que acontece? Normalmente, os germes, que geram essa desbiose, eles não vão se encontrar apenas em algumas partes do corpo. Ela vai se espalhar, começa aqui basicamente no intestino, e ela vai se espalhando por diversos órgãos. Então, dentre esses, vai sim estar relacionados a várias outras causas, pode gerar anemia, infecções e tal, mas é sempre importante a gente frisar que o que acontece aqui no estômago vai se espalhar realmente para várias partes do corpo. E olha só, na periodontia, nós temos alguns pacientes que podem ser beneficiados no seu tratamento se a gente fizer uso de antibiótico terapia. Antibiótico terapia sistêmica, existe a tópica, existe a sistêmica. Na antibiótico terapia tópica, a gente não observaria tantos efeitos colaterais sistêmicos, mas na antibiótico terapia sistêmica, e ainda mais com os protocolos mais atualizados, que sugerem 15 dias de antibiótico, 14 dias de antibiótico, esses pacientes eles fazem muita desbiose intestinal. Então é um paciente que vai ter, além dos efeitos colaterais esperados pelo antibiótico, gosto metálico na boca, ele também vai apresentar diarreia durante o tratamento. E às vezes essa diarreia é tão grave que o paciente abandona o tratamento. Para esses pacientes, você tem alguma sugestão? Bom, a sugestão basicamente é a gente consumir mais nutrientes, mais alimentos que sejam fontes de probióticos, para reflorestar essa flora intestinal e possibilitar essa gama, essa recuperação mais rápida para esse paciente. Mas é durante a antibiótico terapia, o paciente pode também estar utilizando esses nutrientes? Sim, ele pode estar utilizando, é claro. Com o uso do próprio medicamento, do antibiótico, o efeito ele não vai ser tão rápido, mas a gente consegue evitar o avanço da própria desbiose. Certo. E para aquele paciente que a gente já fez antibiótico terapia sistêmica dos 14 dias, mas a gente não sabia da importância de recolonizar a microbiota, principalmente a intestinal, com micro-organismos benéficos. Qual é a dica que você dá? Bom, aí a gente precisa fazer uma avaliação mais detalhada do estado do paciente, porque a gente pode usar tanto a maneira farmacológica de manipular esses probióticos e ingerir para ele, dar para ele ingerir esses probióticos, ou através da inclusão desses probióticos na alimentação. Tá? O que é um fator também muito importante? A gente não só dá o probiótico, mas dá a eles alimentos com fontes prebióticas, para que ele possa alimentar os probióticos que estão ali no intestino. Quais alimentos são esses? Alimentos como alho, tem um que é muito legal, que é a pasta da biomassa da banana. Você já ouviu falar? Já é horrível. É horrível. O gosto é ruim pra caramba. Mas a questão é, como que você vai usar isso? Se você comer a pasta da banana normal ali, sem estar inclusa em alguma receita, realmente não vai ser agradável no seu paladar. Mas você já comeu o brigadeiro da biomassa da banana? Não. Então, eu devia ter conhecido você antes, que eu fiquei traumatizada. Justamente, mas você pode usar essa biomassa tanto em caldos, em sopa, no feijão, usar como sobremesa também, junto com chocolate 70%, optar por
por um açúcar, né, que não seja refinado, mas que tenha uma qualidade melhor, isso vai ajudar sim na absorção desse nutriente e no reflorestamento, no fortalecimento dessa flora Eu intestinal. tinha ouvido alguma vez, agora não vou lembrar onde, eu tinha lido que produtos fermentados, alimentos fermentados são fonte de é um probiótico. Sim, Isso é verdade? com certeza, são os melhores fontes de probióticos. Kefir, leite fermentado, que a gente que mais se conhece, né? O Yakult, né? Coalhada viva também tem excelentes fontes de probióticos. O que é coalhada viva? Coalhada viva é a coalhada ali bem preparada, bem natural, sem ter não é agrotóxico. Conservante. Sem ter conservantes. E esse tipo de alimento eu posso falar para o meu paciente, pode consumir quantas vezes por dia você quiser, tem uma frequência? Quantas vezes, assim, não é recomendável ele ingerir em todas as refeições, mas uma vez por dia seria o ideal. Mas ele pode alternar, então, por exemplo, o iogurte de kefir em uma refeição. Sim, o Yakult. O Yakult em outra. Sim. Mas o iogurte não tem muito açúcar, não vai piorar? Não, depende do iogurte. O iogurte deve ser o iogurte natural. Tá? Não é o iogurte industrializado. Pelo contrário, nesse período a gente precisa evitar produtos industrializados. Nossa, a gente não tem patrocínio de ninguém, mas eu acho que agora a indústria não vai querer patrocinar a gente mesmo. Nada de industrializado, porque são justamente os industrializados que eles vão fazer proliferar os organismos vivos de má qualidade dentro da nossa flora intestinal. Eu estou tendo uma ideia aqui. Você acha que é viável a gente encaminhar para vocês, nutricionistas, todas as vezes que eu tenho um paciente que eu vou fazer antibiótico terapia, ele passa por um aconselhamento com você primeiro? Com certeza. O ideal seria se a gente conseguisse fazer essa análise antes de conhecer, né, como que está a relação do paciente com a alimentação, porque é bem provável que o paciente ele já esteja com alguma disfuncionalidade intestinal. Exatamente. Então, Você sabe que essa semana a gente estava conversando sobre algumas doenças sistêmicas que a ciência tem descoberto cada vez mais relação com a doença periodontal. Então, por exemplo, diabetes é fator de risco para a doença periodontal. Paciente que descompensa o diabetes descompensa a doença periodontal e vice-versa. Quando você compensa o diabetes, quando você compensa a doença periodontal, o paciente compensa o diabetes mais fácil. Porque existe uma tempestade de mediadores inflamatórios quando o paciente tem uma infecção na boca. E nessa mesma toada, a gente tem a síndrome metabólica, a gente tem as doenças cardiovasculares, a gente tem doenças do sistema nervoso, neurodegenerativas do sistema nervoso central, existem ainda as artrites reumatoides, existem as doenças pulmonares, os pacientes renais crônicos. Em todas elas, a gente vai ver esse componente da disbiose entrando em algum lugar. E eu vejo assim que, agora conversando com você como nutricionista, a pele, trabalhar junto, a gente, dentista, especialista em periodontia, trabalhar com vocês, nutricionistas, seria fundamental para a gente conseguir um equilíbrio da saúde do paciente, né? Com certeza. Porque muitas das vezes o paciente ele não vai sempre apresentar uma disbiose como uma diarreia, mas ele pode já estar apresentando outros fatores que vão estar relacionados com essa flora intestinal que vai estar aí desproporcional para ele. E agora, pessoal, estamos indo para a nossa última parte da conversa. Está sendo um prazer estar aqui. Essa conversa está fluindo super bem, mas eu queria que você falasse um pouquinho de pacientes com síndrome metabólica, pacientes com redução do estômago, que são pacientes que a gente acaba encontrando muito problema periodontal. Não só problema periodontal, né? Cárie tem muito, paciente com redução do estômago, o dente esfarela. A gente tem observado cada vez mais. Então, por favor, fala um pouquinho para quem está nos assistindo da importância da suplementação, do acompanhamento nutricional e fala também das áreas que você tem atuado. Por favor. Legal, obrigado, Flávia. Gente, é uma obrigação. O paciente fez redução de estômago, ele ter um acompanhamento personalizado, individualizado, que seja constante aí, rotineiramente. Ele precisa estar visitando um profissional de saúde, em especial, né, um nutricionista aqui fazendo a defesa da minha classe. Porque
porque realmente nós estamos capacitados para te ouvir, para te entender, para analisar como estão teus exames e, acima de tudo, para fazer com que você perceba isso e trate isso de uma maneira saudável, de uma maneira que vai te proporcionar uma qualidade de vida melhor, que vai refletir em outras áreas, como na área do cuidado bucal, né? A gente percebe que uma alteração intestinal vai refletir em outras áreas. Então a gente está em parceria, é muito importante para isso. A gente vai garantir essa saúde, essa qualidade de vida melhor para os nossos pacientes. Fala da sua área de atuação, as pessoas precisam Tá, saber. vamos lá então. Galera, eu trabalho, né, como nutricionista, a minha área de atuação é a área de emagrecimento e saúde, tenho uma especialização nessa área e hoje a gente consegue dar esse suporte bem legal para pacientes que desejam aí perda de peso, para pacientes que são pós-bariátricos, né, que também desejam essa reeducação após aí essa cirurgia tão evasiva. A gente consegue prestar todo esse atendimento com qualidade. Também atendemos pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, aprender a preservar a massa magra, fortalecer e também, claro, que toda mulher quer, todo indivíduo quer, é perder aquela barriguinha, deixar o corpo ali mais saudável, e isso com um atendimento de qualidade, que é o que a gente sempre propõe para os nossos pacientes. Gente, para quem quiser mais informação sobre esses assuntos que o Giovanni falou com a gente hoje, vai estar aqui no link da descrição o artigo que a gente se baseou para ter essa conversa e a maneira como você vai entrar em contato com o Giovanni. Perfil do Instagram, você tem um canal no YouTube também? Não, ainda não, mas vou seguir. Pronto. Vocês vão ter tudo aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, todas as informações importantes para você não perder nenhum detalhe da nossa conversa hoje com o nosso grande amigo nutricionista Giovanni Moura. Obrigada, até mais! Valeu, gente!